E olha só, a gente já aproveita, né, falando sobre o decreto, né, essa quarentena que foi prorrogada aqui no estado de São Paulo, muitas empresas começaram a rever os contratos de trabalho com os seus colaboradores. Sobre esse assunto, a gente conversa agora com a doutora Marcela Berger, que é advogada tributarista. Doutora, uma vez que a pessoa, que a empresa reduza a carga horária e a remuneração, como que isso deve funcionar? Boa tarde. Boa tarde, Luara. Boa tarde, Camila. Inicialmente, gostaria de parabenizá-las pelo Dia Nacional do Jornalista. Sem dúvida nenhuma, nesse período de incerteza que estamos vivendo, o jornalismo de confiança é de grande valia para toda a população. Quero parabenizar também a Central da Esperança por essa prestação de serviço, né? Eu acho que nas últimas semanas, eu tenho dito que é uma chuva de medidas emitidas pelo governo e publicadas diariamente, republicadas, algumas vezes revogadas, enfim. Então, de fato, conceder esse tipo de informação para a população de uma forma simples e direta é um momento ideal e parabéns a vocês e obrigada pela oportunidade. Bom, a redução da jornada de trabalho com a redução da remuneração, acho que era uma das medidas mais aguardadas, né? Ela foi mencionada desde o início da decretação do estado emergencial aqui e ela tem alguns escalonamentos em decorrência tanto da remuneração do funcionário, como do percentual que você pretende, que a empresa pretende fazer a redução. Ela, inicialmente, abaixo de 25% de redução em salários até o equivalente a 3 salários mínimos, que hoje está em 3.117, isso poderia ser feito através de acordo individual. Eu diria que poderia, por quê? Até por uma coincidência, a gente está conversando hoje. Ontem houve uma decisão do ministro Lewandowski em um processo, em uma ação direta de inconstitucionalidade, a ADIM, uma decisão liminar ainda e unitária, vamos dizer assim, que determinou que todos esses acordos que poderiam antigamente, antes disso, serem individuais, agora eles têm que passar pelo crivo do sindicato. Ou seja, após realizado este acordo, mesmo que individual, independentemente do percentual de redução, que a medida provisória trouxe em 25%, 50% ou 75%. Tá? Agora, todos esses acordos teriam que passar pelo crivo do sindicato e essa informação teria que ser dada em até 10 dias. Eu confesso que hoje os advogados e empresas estão todos esperando qual vai ser o próximo passo, né? Porque sequer foi informado de que forma isso teria que ser feito para o sindicato. Eu vou fazer através de e-mail, vou fazer uma notificação extrajudicial. E se o sindicato indeferir, eu já comecei a aplicar isso, de que forma que isso vai acontecer. Mas fato é que essa medida, independentemente dessa decisão que o ministro Lewandowski emitiu ontem, é uma medida que visa sempre a garantia do emprego. Tá? De maneira geral, para que o pessoal entenda, né? A medida provisória ela trouxe esse escalonamento, como eu falei, em termos percentuais, em termos de tanto redução de jornada como redução de remuneração, e isso gera uma estabilidade para o empregado. Tá? Essa estabilidade ela dura desde a alteração da jornada e remuneração até o mesmo período depois que essa situação voltar ao status quo, ou seja, a situação originária. Então, a gente teria aí um período de estabilidade que é exatamente, sempre tendo em mente o quê? A ideia do governo é preservar a relação de emprego. Então, todas essas medidas que a gente está vendo como redução de jornada, suspensão de contrato de trabalho e outras que estão saindo quase que diariamente, elas servem exatamente para preservar, né, a relação de emprego existente hoje. Agora, doutora, uma vez a empresa adotando essa medida especificamente, existe um prazo mínimo e um teto, um prazo máximo para colocar isso em prática e depois voltar com o salário e carga horária anteriormente? Ou tudo depende de como vai ser esse período de cuidados e pandemia? Especificamente com relação à redução de jornada e salário, não existe na medida provisória um prazo pré-estabelecido. A regra que nós temos é aquele período em que houve a alteração, o mesmo período o empregado tem de estabilidade. Essa é a regra que a gente tem hoje. Então, se eu quiser fazer um acordo de 3 meses com esta alteração e depois ele terá que ter mais os 90 dias. Tá? Isso, obviamente, enquanto ele trabalha e posteriormente ao término da alteração de contrato de trabalho.
Doutora, para a gente deixar bem claro, essa medida deve ser um acordo, né? Deve partir das duas partes, da empresa e do funcionário, ou pode vir só da empresa? Não, essa medida, de fato, ela é um acordo, mas, assim, eu acho que eu tenho visto muito, tanto com relação à questão trabalhista, até abrindo um parênteses com relação a contratos em gerais, aos contratos de natureza civil, locação, contratos de crédito, confissão de dívida, enfim, nós estamos num momento de flexibilização. Eu acho que é o que eu falo, tenho falado muito para os meus clientes, né? Nós estamos num momento de todo mundo se ajudar para a gente passar por isso. Então, de fato, por mais que a gente fale, a empresa não pode tomar essa medida sozinha, da mesma forma não vai ser fácil para que ela se mantenha, né? A gente sabe que, principalmente os pequenos e médios no Brasil, eles já tocam o negócio deles ali bem no limite, né? Então, quando isso acontece de uma forma repentina, muita empresa não tem caixa. Infelizmente, acho que essa foi a grande preocupação. Hoje eu já estou mais tranquila, mais feliz em ver toda essa chuva de medidas e instruções na área trabalhista, na área tributária também. Enfim, eu acho que hoje em dia quem souber trabalhar com essas medidas, quem puder fazer um planejamento, vai ganhar sim um fôlego para passar por isso. Então, eu acho que aquele susto inicial que todo mundo tinha, né? Poxa, mas como é que eu vou fazer? Eu não tenho como fechar o meu negócio, eu tenho um monte de empregados, enfim, vou mandar todo mundo embora, vou fechar as portas, não vou pagar ninguém, enfim. Eu acho que o governo ele veio positivamente nesse sentido para que empresa e empregado possam juntos passar por tudo isso, né? Muito obrigada, doutora, por esclarecer as principais dúvidas nesse contexto todo. Com certeza vem de encontro, né, a realidade de muitos trabalhadores também das empresas. Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui com a gente.